Hoje, não sei quem sabe, mas hoje é dia 4 de julho. Eu nasci nos Estados Unidos, então para mim eu tenho uma costela americana e hoje nos Estados Unidos é um dia muito especial. É um dia de independência. É o dia que, em 1776, os Estados Unidos ganharam independência da Inglaterra, do Reino de Inglaterra. E a partir daquele momento é incutido no povo americano que é um povo livre, é um povo democrata, é um povo que mesmo a terra é aquela terra que é uma terra de bênção. As pessoas, muitas vezes mesmo que não vivem nos Estados Unidos, desejam ir para os Estados Unidos. Quando eu falo com pessoas aqui em Portugal, perguntam, onde é que tu és? Eu sou americano, sou dos Estados Unidos. E dizem, mas porquê é que tu estás aqui em Portugal? Nós todos queremos ir para os Estados Unidos, porquê é que tu estás aqui? E isso tudo veio da altura em que houve aquela independência, em que houve aquele sonho americano a ser criado. E muitas vezes nós temos esta mentalidade de que nós somos pessoas livres. Não sei acerca de vocês, mas talvez vocês tenham essa mentalidade. Eu sou uma pessoa livre. Uma pessoa que... E não tem qualquer pessoa, não tem alguém a limitar-me, a oprimir-me. E provavelmente isso é correto, porque nós nascemos num país democrata, em que nós somos incutidos isso, que nós somos pessoas livres, livres de expressar, livres de cultivar, livres de fazer o que é que nós queremos, nós temos direitos. E é verdade, até um certo ponto. Eu digo ponto e vírgula, até um certo ponto nós somos livres. Mas quando nós analisamos o plano original do Criador e como é que ele vê a liberdade e a livre expressão da humanidade, nós podemos talvez pensar realmente nós não estamos livres. Realmente nós estamos escravos de um sistema que inculta essa realidade que nós somos livres. Mas talvez nós somos escravos. E realmente, na palavra de Deus, ensina-nos isso. Sem Jesus, cada pessoa é escrava. Cada pessoa é oprimida. Muitas vezes nós não temos essa mentalidade ou forma de pensar porque nós fomos criados numa cultura democrata, em que nós somos ensinados que nós somos livres. Mas, realmente, nós somos escravos. Ensinados que nós somos livres. Realmente, nós pensamos que, eu sou livre, mas não és. Se não conheces Jesus, não és livre. És escravo. Somente ao conhecer Jesus, ao entregar o teu coração, o teu futuro para Ele, ali nós somos uma nova criatura. Ali nós temos liberdade. Ali nós temos vida abundante. O mundo ensina que nós podemos ter vida abundante com milhões. Ou com muitos seguidores nas redes sociais. Nós podemos ter um sustento quando nós temos muitas casas, muitos carros, nós somos livres. Mas ninguém é livre dessa forma. Nós só somos livres quando encontramos Jesus. Por isso, quando nós estamos a falar acerca desta forma de pensar, nós vamos estar a ir um pouco mais fundo nisso. Deus, quando Ele criou todos os céus e a terra, Ele criou os peixes, criou o mar, criou a terra, criou as árvores. Cada uma dessas coisas, Ele criou, e se nós dizemos, um peixe, tirando um peixe fora do mar, aquele peixe vai morrer. Mas o mar ainda continua. Nós podemos dizer, tirando uma árvore fora da terra, aquela árvore vai secar. Mas a terra ainda vai continuar. Mas depois, no final da altura da criação, Deus diz, façamos o homem à nossa semelhança, à nossa imagem.
façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então Deus está aqui a dizer, vamos fazer um homem ou a humanidade completamente diferente de um peixe ou de uma árvore, completamente diferente de um animal, e vamos fazer a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Ele faz da terra e sopra vida dentro daquela forma de um humano, de uma pessoa. Ele sopra a sua própria essência, a sua própria vida. Agora, estas são verdades que não são ensinadas na educação, acerca da forma que o mundo foi criado. São verdades que nós acreditamos ser verdadeiras. E quando nós acreditamos isso, nós podemos dizer, ok, então, se Deus criou o homem, então, Deus, sem o homem, ainda existe. Tal como o mar, sem os peixes, ainda existe. Mas, o homem, sem Deus, não existe. Mas muitas vezes, o que acontece é que nós pensamos que porque eu sou livre, sou independente, sou autónomo, eu sei planear a minha própria vida, eu sei o que vai acontecer no futuro. Nós pensamos que nós podemos subsistir sem Deus. Que grande engano! Que grande engano! Como é que é possível nós pensarmos que nós podemos conduzir a nossa vida sem Deus? Talvez nós até temos, uma noção de como é que o universo funciona. Será que nós temos? Nós somos tão pequeninos, tão limitados, mas quando nós pensamos que nós sabemos gerir melhor a nossa vida, nós estamos a colocar-nos como o tamanho do universo e Deus está ali como um pequenino no meio, que de vez em quando vai ajudar-nos, vai trazer alguma paz quando nós estamos aflitos, alguma provisão quando nós não temos. Mas é completamente ao contrário. E se nós conseguimos pensar que aquela forma de pensar de nós somos os maiores é a loucura total e que Deus é o maior, o soberano, nós vamos realmente encontrar paz. Realmente vamos encontrar liberdade. Mas é uma mudança muito grande, porque hoje em dia nós somos ensinados completamente ao contrário, que nós somos o centro. A minha vontade é o que é importante. Os meus problemas têm que ser supridos. E nós não temos essa noção que nós temos que submeter tudo a Deus, porque Ele é soberano. Quando Jesus morreu na cruz, Ele é o homem perfeito, deu a sua vida. E diz na palavra que o seu sangue perfeito comprou a nossa liberdade. Todos nós éramos escravos do sistema que nós vivemos neste mundo. E quando Ele deu a sua vida, um ser perfeito, aquele sangue perfeito comprou a nossa liberdade. Por isso que quando nós dizemos que nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, nós temos que aceitar Jesus como o nosso Senhor, nós temos que dizer que eu aceito, Jesus, que Tu pagaste o preço para a minha liberdade. Nós temos que declarar isso em fé. Não é somente um sentimento ou uma teoria, uma nova forma de pensar, uma nova teoria da ciência, de forma de pensar. Não, nós temos que dizer, não, eu acredito que isto é a verdade e que Jesus, Tu deste a Tua vida para mim. Amém? Diz assim em 1 Coríntios 6:20, porque foste comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É incrível. O vosso corpo e o vosso espírito pertencem a Deus. Esta carcaça, este corpo que anda por aí, não é meu. É do Senhor. Porque Deus comprou-vos por um preço elevado. Assim sendo, usem todo o vosso ser, tanto o corpo como o espírito, para a glória de Deus. Porque Ele pertence. Quando nós nascemos de novo,
Quando nós convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida, nós não somente estamos a entrar num caminho de liberdade, um novo caminho, mas a palavra diz que o próprio Espírito de Deus, a essência do poderoso Deus, o Espírito Santo, começa a tomar morada dentro de nós, fazendo-nos uma nova criatura. Às vezes nós não entendemos estas realidades e nós embarcamos em certas formas de pensar sem entender tudo que está a passar. E quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo é quase como aquele selo que separa-nos, que marca-nos, que diz, ok, a partir deste momento já não pertences a este mundo. Estás aqui neste mundo, mas não pertences a este mundo. Em Efésios 1, 13 e 14 diz que em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, quando nós aceitamos Jesus, o que é que o Espírito Santo é? É um selo no nosso coração. É um selo que diz que a partir deste momento esta pessoa pertence ao Senhor. É um selo dizer a partir deste momento esta pessoa já não está morto, já não está escravo, é livre. A partir deste momento esta pessoa é propriedade privada de Deus. Esta pessoa não faz parte mais dos esquemas deste mundo, mas é separado pelo Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, é isso que acontece. O Espírito Santo entra na nossa vida, coloca um selo no nosso coração e diz que a partir deste momento, esta pessoa já não é mais pecador, já não é mais escravo, mas é resgatado e tem vida eterna. Quem consegue dizer amém? Amém. Aleluia! Muitas vezes nós pensamos que as batalhas são muito grandes à nossa volta. Mesmo depois de estarmos neste caminho com Deus, nós sofremos batalhas. Quem sofre batalhas aqui? Quem sofre dificuldades? Eu também sofro. Mas eu quero partilhar convosco uma imagem que ajudou-me bastante esta semana. Todos nós sabemos o que é um navio. Um navio, quando entra no mar, consegue flutuar e navegar e não há qualquer problema de afundar. Há muita água à volta, há muita situação à volta que pode levar que este navio afunde. Mas o perigo não é a água que está fora do navio. O perigo é quando a água começa a entrar dentro do navio. Quando há frechas, buracos. Quando a água começa a entrar no navio, ali é que há o perigo. E é a mesma coisa na nossa vida com Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo dá-nos um navio grande, em que nós podemos navegar todas as ondas, todas as tempestades e não afundar. Porque Deus fortalece-nos. Mas o problema que acontece quando começa a haver ondas a entrar, a água começa a infiltrar, contaminar, entrar na nossa vida. Ali começamos a afundar. O problema nunca está no navio, o problema nunca está no mar, porque essas duas coisas sempre vão existir. A nossa vida resgatada e os problemas vão sempre existir. As batalhas vão sempre existir. Sempre vamos ter dificuldades. Não vai haver tréguas. Enquanto há um sopro de vida nos teus pulmões, não vai haver tréguas. Desculpa a dar más notícias, mas as batalhas vão sempre existir. Vamos sempre ter batalhas. Porque as forças à volta de nós querem nos destruir.
Porque eles sabem que aquele bom depósito do Espírito de Deus dentro de nós pode transformar a sociedade à nossa volta, pode trazer salvação. Então, todas as forças à volta de nós, sociedade, forças diabólicas, doenças, tudo vai tentar entrar dentro do navio da nossa vida. Tudo vai tentar contaminar a nossa vida. E é a nossa escolha manter a nossa vida selada, separada, aquele selo da propriedade privada sobre o nosso coração. Só nós é que podemos manter o nosso barco impenetrável às ondas do mar. Então, como é que nós podemos caminhar nesta vitória? Em Efésios, novamente, capítulo 4. Porque se Deus disse que vamos ter sempre problemas, Ele disse que também nós vamos ter sempre vitória nele. Nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que vencedores. Nós fomos feitos vencedores, não derrotados. Mas isso é com Ele a conduzir esse barco. Então em Efésios explica claramente como é que nós podemos ter vitória na nossa vida. E isto são uns segredos tremendos que eu quero partilhar convosco hoje. Efésios 4, 25 a 32. Vamos ler todos em conjunto. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Muitos de nós ficamos naquela primeira parte. Irai-vos, yes, eu posso irar. Não pequeis. Não se ponha o sol. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual sais selados para o dia da redenção. Versículo 31. Toda amargura, toda ira, toda cólera e gritaria e blasfémias, toda malícia, seja tirada dentro de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Então nós temos uma nova identidade. Para nós termos vitória, nós temos que assumir esta nova identidade. Não basta nós dizermos, ok, eu vou seguir o caminho com Jesus, mas depois eu vou continuar a fazer o que eu fazia antes. As coisas não funcionam dessa forma. Isso é dizer, ok, Deus, obrigado por este navio que tu me dás, mas eu vou deixar a porta aberta. Deixa entrar todas as ondas. Nós temos que fechar as portas, temos que assumir, fechar e seguir em frente um novo caminho. Então, há 3 áreas aqui, no início, que temos que deixar. Primeiro, temos que deixar a mentira. O que é a mentira? Todos nós sabemos, é não falar o que é verdade. Mentira é... Às vezes há mentiras brancas. Às vezes há mentiras que nós tentamos justificar essas mentiras. São todas mentiras. Então, deixar a mentira, ou deixar a hipocrisia, a falsidade, aparentar uma coisa e realmente ser outra coisa, aparentar ser uma pessoa muito santa, muito cristão, mas depois em casa, só Deus sabe. Deixar a mentira. Temos que falar a verdade. Ser pessoas honestas. Deixar o roubo. O roubo é quando nós tiramos coisas que não são nossas. Pomos a mão em situações em que não são nossas. É fácil hoje em dia, ok, não vou roubar um banco, mas talvez vou mentir aqui um pouco nos meus impostos. Talvez vou esconder aqui, esconder ali. Talvez vou tirar algumas coisas do meu patrão, ele não vai ver.
deixar o roubo. Também podemos roubar a Deus. Roubar a Deus? Mas Ele tem tudo. Ele é o soberano. Como é que nós podemos roubar a Deus? Eu tenho acesso a Deus? Em Malaquias, o profeta Malaquias exorta o povo de Israel e diz: para de roubar a Deus. E o povo diz: como é que nós roubamos a Deus? Vocês estão a roubar quando não dão os dízimos e ofertas. Então nós podemos pensar, ok, mas quando eu vou à igreja e falo acerca de ofertas, não é somente um apelo à caridade para entrar num apoio social, solidário. Não tem nada a ver com isso. As ofertas que nós damos aqui são ofertas para Deus. E quando nós não damos ofertas aqui, nós estamos a roubar a Deus. É tão simples quanto isso. Então, quando está aqui a dizer, deixa o roubo, então não somente está a falar acerca de roubar as pessoas à nossa volta, mas também a roubar a Deus. Através de como é que nós gerimos as nossas finanças. Então, deixar o roubo. E depois diz aqui, deixar a negatividade. Ou falar mal. Hoje em dia é muito fácil, assim, quando eu visito os Estados Unidos, eu fico muito admirado com um ambiente positivo. É fácil pessoas chegarem na rua e dizem: "Wow! You're so beautiful! It's so nice to have you here." Tudo muito positivo, muitos elogios. Estás tão bonito. E esta cultura nos Estados Unidos desenvolve muito isso. Às vezes é muito falso também. Às vezes é muito só mostrar, muito tentar ganhar clientes. Às vezes é demais. No entanto, nós temos que nos esforçar para ser pessoas positivas. É tão fácil nós vermos, está um dia ali de sol, mas depois sentimos um vento frio. Mas este vento frio... E viramos a conversa positiva para logo negativa. Agora, isso é replicado em todas as áreas da nossa vida, infelizmente. Recebi um bónus hoje no meu ordenado. Mas tenho que pagar isto, aquilo, aquilo outro. Nós facilmente vemos o lado negativo, em vez de ver o lado positivo da vida. Quando nós vemos o lado positivo da vida, é fácil nós andarmos gratos. Nós temos gratidão. Quando nós só vemos o lado negativo, ou vemos o lado positivo e logo saltamos para o lado negativo, é difícil sermos gratos. E a gratidão é uma das chaves para a vitória. Por isso que nós, como filhos de Deus, cristãos, nós temos que nos esforçar a tirar as situações desta cultura que está no nosso coração, da forma que nós vemos as situações, em que nós temos que olhar pelo lado positivo das coisas. Ver Deus em cada situação. Ver quão bom é que é de estar vivo. Quão bom é que é de ter sustento, de ter saúde. Temos que deixar aquela lamúria, aquele lamento, deixar aquele tristeza. Deus não nos deu um espírito de tristeza, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria da salvação é a nossa capacete. É aquilo que guarda os nossos pensamentos. A alegria da salvação é aquilo que guarda-nos de todo o mal. Por isso temos de deixar esta lamúria de negativismo. Deixar a tristeza. Mas nós sabemos que é difícil deixar a tristeza quando só vemos dificuldade à nossa volta. Por isso que muitas vezes eu pessoalmente limito aquilo que eu vejo à minha volta. Eu limito um pouco o que eu vejo nas notícias, o que eu deixo entrar cá dentro. Porque eu sei que eu preciso estar informado do que está a passar. Mas quando eu fico infectado com aquilo que está a passar, às vezes a minha fé vai abaixo. E nós temos que firmar a nossa vida na palavra do Senhor. Então nós vamos ver aqui mais em frente.
este aqui em Efésios também fala acerca de que é uma vida sem o Espírito Santo. Porque quando fala acerca de não entristeceis o Espírito Santo, nós podemos ver que há certas áreas na nossa vivência que podem entristecer o Espírito Santo. São áreas em que o Espírito Santo não está lá. Então, quais são algumas áreas aqui em Efésios que estão mencionadas que são áreas que vai entristecer o Espírito de Deus? A amargura. A amargura são palavras amargas, palavras com intenção de destruir, de ficar com rancor, com mágoa no nosso coração e depois aquilo sai palavras amargas. Todos nós sabemos identificar palavras amargas quando ouvimos. Então, a amargura é isso. A ira. A ira é quando nós temos um estilo de vida com birras. Com, ok, eu não vou fazer porque eu não quero fazer e eu estou bem aqui. E ficar ofendido, fazer uma birra. Nós sabemos que quando as crianças fazem birra, não sei de vocês, mas às vezes crianças, quando são pequeninas, não querem andar, fazem uma birra, ficam sentados. Não quero. Ou até fazem uma birra mais barulhenta. Começa aos berros no chão. E às vezes a nossa vida adulta está cheia de birras. Porque nós não entendemos, porque não concordamos, então nós fazemos birra. Deus está a dizer, anda, e Deus, não quero, não vou. Depois começamos a ter uma birra um pouco mais violenta. Não quero ouvir mais. Às vezes até deixamos de ir à igreja por causa das birras. Ups. Às vezes, a ira é um estilo de vida. Às vezes, é uma forma, é algo que nós estamos a cultivar dentro do nosso coração. Mas é algo que está a infectar o nosso navio. Está-nos a encher de água contaminada deste mundo. Que nós queremos vitória, mas nós não conseguimos. Nós temos que largar a ira. A cólera. Cólera são quando nós temos uma forma de vivência vingativa. Em outras versões, em vez de ter cólera, tem vinganças. E diz, ok, esta pessoa fez-me isto, então eu vou criar um esquema para tramar. Eu vou fazer isto porque ela olhou por mim desta forma. Disse-me aquilo, eu não gostei daquilo. Então, ela vai ver. Mais dia ou menos dia, ela vai pagar. Quando nós temos esta forma de pensar, forma de agir, nós queremos a justiça nas nossas próprias mãos, em vez de confiar no Senhor. Nós estamos a deixar que a água atrapalha, que afunda o nosso barco. Gritaria. Às vezes há gritaria de realmente gritos, que quando em vez de estar a discutir de uma forma saudável, é uma discussão com uns decibéis acima. Mas às vezes as gritarias não são propriamente gritarias, em outras versões diz palavrões. E nós podemos dizer, mas pastor, toda a gente diz isso. Até para as pessoas não aqui de Lisboa. Mas pastor, isso é uma vírgula, isso não tem mal nenhum. Isso não faz parte do caráter de Cristo. Um cristão não diz palavrões. Pois que quando nós começamos a dizer palavrões, nós estamos a abrir a porta do nosso barco para a água entrar. E depois nós queremos ter uma mente sã, ter vitória na nossa vida, mas batemos contra a derrota todos os dias. Por aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está-nos a matar. Blasfémias. Blasfémias são insultos. Em outras versões diz insultos. Outro dia fiquei admirado com alguém dizer para uma criança, fiquei mesmo chocado, tu és burro. Tu és burro. E aquela criança estava muito cabisbaixo. Tu és burro. Nós começamos a falar com os adultos que estavam aí a dizer essas palavras e a própria criança, nós começamos a dizer, não, tu não és burra.
Para de dizer isso. E depois de algumas semanas, nós vimos que aquela criança já não ouve aquelas palavras de insulto. Aquela criança já não está cabisbaixa, mas está a começar a falar. Não é, Marcos? Está a começar a desenvolver, está a começar a ser feliz, está a começar a participar em conversas. O que nós dizemos tem poder. E dizer burro para alguém, estás a amaldiçoar aquela pessoa. Estás a declarar morte para aquela pessoa. Morte cerebral, morte de inteligência. E quando nós começamos a ensinar aqueles adultos à volta e aquela criança que não, tu não és burro. Tu és inteligente. Talvez tenhas uma forma mais sossegada. Talvez sejas um pouco mais calado, mais introspectivo. Não há problema nenhum. Mas és inteligente. Quando nós começamos a abençoar, há uma mudança muito grande. E nós vimos isso naquela criança há poucas semanas atrás. É incrível. Por isso que nós, pais, nós temos uma responsabilidade incrível sobre as crianças, sobre os nossos filhos. Mas não somente, é quando nós estamos à nossa volta. Nós podemos olhar para alguém e dizer, e estar sempre no gozo com aquela pessoa. Epá, ganda barriga. Epá, tu estás forte. Isso vai começar a criar algum estigma. Alguma forma de pensar que aquela pessoa pode começar a sofrer da rejeição. Quando está sozinha em casa, pode dizer, epá, realmente, eu não valo nada. Realmente, sou obeso. E começamos a cultivar isso, porque as nossas palavras têm poder. E os insultos são armas usadas pelo inimigo para destruir. Porque as palavras que saem da nossa boca vai determinar o ambiente à nossa volta. Malícia é outra área que traz-nos derrota. Malícia, em outras versões, diz esquemas malignos. É formas de ver uma situação para o nosso próprio proveito e para a destruição de toda a gente à volta. Uma forma maligna de ver as coisas, de fazer um esquema, montar um esquema. Isso não faz parte do caráter de Cristo. Não faz parte de como Deus quer os seus filhos. Eu quero os seus filhos que declaram bênção, que trazem bênção para a sociedade à volta. Então, nós como filhos de Deus, para nós trazermos um ambiente que é agradável para o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, nós temos que largar todas estas áreas. São áreas em que nós temos a decisão de largar. Ninguém põe essas palavras na tua boca. Ninguém obriga-te a dizer isso. Ninguém obriga-te a fazer um esquema, dizer palavrões ou dizer mentiras. Ninguém obriga a fazer isso. Ninguém está com uma arma e dizer, tu tens que dizer isso agora. Não. São hábitos que nós próprios cultivamos. Achamos que é fixe. Achamos que nós somos os maiores porque nós temos essa atitude. Que nós somos mais fortes porque temos essa atitude. Mas realmente, esta forma de viver está a trazer destruição para a tua vida. Essa forma de viver está a abrir a porta do teu barco, do teu navio, e a água está a afundar-te. E depois tu lês a palavra, eu quero ser vitorioso, eu quero ser mais do que vencedor, eu sou forte. Ok, nós ficamos com aquele oba-oba, aquela adrenalina espiritual, mas depois nós não temos a coragem de fechar. Dizer, não, eu não vou dizer isso mais. Eu não vou criar aquele esquema mais na minha mente. Eu não vou dizer mais palavrões. Eu não vou dizer isso. Não vou criar uma mentira à minha volta. Não. Eu vou ser uma pessoa honesta. Uma pessoa íntegra. Eu vou começar a criar um estilo de vida que é agradável ao Espírito Santo. Então, a vida com o Espírito, de acordo com estes versículos em Efésios, traz um ambiente de bondade à nossa volta. Nós tornamos pessoas benignas, bondosas. As pessoas à nossa volta são abençoadas pela nossa vida. Como é que as pessoas no teu trabalho te vê? És uma chatice? És uma pessoa chata? Ou és uma pessoa que os teus colegas gostam quando tu estás presente?
Tu passas muito tempo no teu trabalho, talvez 8, 10 horas por dia no teu trabalho. Qual é a percepção daquelas pessoas à tua volta? És uma pessoa chata? És uma pessoa embirrenta? Mal encarada? Parece que tens uma nuvem sobre a tua cabeça? Ou és uma pessoa que traz luz? Tantas vezes quando eu entrava no meu trabalho, quando trabalhava, e tinha equipas comigo, tantas vezes pessoas chegavam, o que é que se passa contigo? Tens uma luz à tua volta? É a diferença entre nós temos um ambiente que o Espírito Santo habita em nós ou que o Espírito Santo foge de nós. Nós temos que criar esse ambiente de bondade à nossa volta. Isso vem quando nós falamos bem, quando o Espírito Santo está na nossa vida. Então, outro aspecto que traz o Espírito Santo para as nossas vidas, torna Ele bem-vindo a nós, é quando nós somos misericordiosos. A misericórdia é quando nós achamos que a outra pessoa tem razão, mesmo nós não achando que aquela outra pessoa tem razão. Quando nós damos a razão a alguém, mesmo achando que não tem razão. Quando nós dizemos, ok, não, tu tens razão. Mesmo quando nós pensamos que eu tenho razão. Estamos a demonstrar misericórdia. É onde nós temos o direito de talvez trazer juízo, trazer castigo àquela pessoa e nós estamos a trazer amor. Restauração. Temos dizer, ok, não. Não há problema nenhum. Misericórdia atrai o Espírito Santo. Outra coisa que atrai o Espírito Santo é o perdão. A palavra aqui está a dizer, perdoa tal como Cristo vos perdoou. Perdão atrai o Espírito Santo. Quando nós temos uma postura de, ok, eu vou guardar os meus tesouros de rancor, meus tesouros de ofensa, porque algum dia eu vou precisar daqueles tesouros para me vingar. Nós afugentamos o Espírito Santo. Nós criamos áreas na nossa própria vida em que nós vamos ser derrotados. Nós temos que largar todos aqueles tesouros de rancor, toda aquela justificação, tudo que nós pensamos que é o nosso direito, é o nosso valor. Não, temos que largar isso. Temos que perdoar, tal como Cristo nos perdoou. Amém? Todos nós sabemos que eu comecei com isto, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, começa a habitar em nós. Ele dá-nos uma nova vida, dá-nos esperança, dá-nos capacitação. Ele cria uma nova história. Quando nós depois decidimos, Deus, eu quero seguir-te. Eu preciso que tu revestes-me com o teu poder. Isso é um segundo passo, que é o batismo no Espírito Santo, em que o Espírito Santo vem sobre nós e dá-nos uma capacitação divina. Porque nós sabemos que é difícil, mesmo sendo cristão, mesmo tendo o Espírito de Deus dentro de nós, mesmo assim é difícil nós termos vitória. Então, cada um de nós precisamos da capacitação, do batismo do Espírito Santo sobre nós, para dar-nos poder para sermos testemunhas, para dar-nos poder para sermos eficazes, para dar-nos poder para sermos pessoas íntegras, pessoas bondosas. Nós precisamos do Espírito Santo sobre nós, capacitando-nos para a boa obra. Tantas vezes na palavra de Deus, Jesus diz aos seus discípulos, não sai de Jerusalém sem que o meu Espírito desce sobre vocês. Então, para começar a pregar, eles tinham que esperar pelo Espírito Santo. Depois, quando foram espalhados de Jerusalém por causa da perseguição, Filipe foi para Samaria pregar. Muitos vieram à salvação, em que o Espírito Santo começou a trazer pessoas à salvação. Mas era preciso esperar que houvesse o batismo do Espírito Santo. E os apóstolos foram chamados a Samaria para orar, impor as mãos, para que aquele povo fosse batizado no Espírito Santo. Em Éfeso,
Paulo chega à cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso já tinha sido evangelizada. Já havia cristãos na cidade. Estavam a seguir os ensinamentos de Jesus. Mas não tinham o conhecimento do Espírito Santo. Eles pensavam que eles tinham que ter uma vida com a sua própria força. Uma vida santa, uma vida separada e íntegra com a sua própria força. Então, quando Paulo chegou, ele começou a ensinar: olha, vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? Disse: não. Nós conhecemos Jesus, conhecemos o batismo nas águas, mas o batismo do Espírito Santo nós não conhecemos. Então, Paulo começa a explicar acerca de que o Espírito Santo foi dado para que cada um de nós pudéssemos ser testemunhas eficazes, ser cheios de poder, para ser pessoas íntegras, separadas, completamente separadas, em fogo para Deus. E muitas vezes nós pensamos que a nossa vida cristã é somente esta vida de leitura da palavra, dedicação e adoração para Jesus, e esquecemos que nós precisamos urgentemente de ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é que blinda o nosso navio, é que torna aquele navio impenetrável, dá poder, dá um turbo no navio, para ser eficaz contra as obras das trevas, as obras que tentam afundar-nos. Cada um de nós precisa do Espírito Santo. Precisa de ser batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Talvez já estás nesta caminhada com Deus há algum tempo e nunca foste batizado no Espírito Santo. Nunca foste cheio realmente do Espírito Santo. Sentiste algumas evidências em alguns ambientes, alguns momentos em que sentiste alguma coisa. Isso foi a evidência do Espírito Santo. Eu não nego que isso foi o Espírito Santo. Mas há algo mais. Deus quer que cada um de nós sejamos batizados com o seu Espírito. Cheios, transbordando do seu Espírito. Para que cada um de nós andemos em vitória. Cada dia. Não somente ao domingo, mas cada dia. Que nós sejamos testemunhas ferozes, inabaláveis. Pessoas que não temem perder a sua vida, ou a sua identidade, ou a sua forma. Porque o Espírito Santo selou-os com fogo. Separou-os com aquela marca de propriedade privada, exclusiva para Deus. Cheio de poder de Deus. Amém?